Shalom Ubrachá, nossa aula de hoje, Parashat Bamidbar, começamos um novo Chumash. Temos a honra de ter aqui nos visitando a nossa querida Camila, com o noivo Cláudio, que ela é filha da nossa diretora, da Rivka Chaya, e do nosso querido Hillel. Shalom Ubrachá. Shtabach Shamala'ad. E o Hillel me fez uma pergunta: por que esse Chumash, que ele é chamado Bamidbar, no deserto, ele é traduzido como números? Então eu falei para ele, quem traduziu isso não era judeu, para ele ir lá para o convento onde fizeram essa tradução 500 anos atrás e perguntar para o padre por que ele traduziu assim. Mas talvez o motivo para isso é que a nossa parashá está falando sobre a contagem do nosso povo. E Hashem, Deus, pediu para Moshe contar o nosso povo. O Agmará nos conta, já que estamos falando em contagem, né? A Agmará nos conta, mas esse conta a Agmará nos conta uma história. E isso é muito importante. Que esse livrinho de bolsa, que a Agmará, ela nos conta, Marav Yitzchak, en abraha metziah, ela badabar samui mina ain. O Rabi Yitzchak, na Agmará, ele nos conta que a bênção divina, ela não recai a não ser sobre algo que é oculto dos olhos. Ou seja, que ninguém está sabendo que isso está acontecendo. Shenemar Yitzav Hashem etcha et abraha ba'samecha. O versículo que ele traz do Chumash Dvarim é que Hashem ele vai dar a ordem para que a bênção aconteça no local que está oculto dos olhos. Mais um rabino na Gemara, Tana de Vera Bishmael, os alunos do Rabi Ishmael na Gemara também dizem que em Abraham Mitzuyah a bênção divina não se encontra, ela badavar she'ena ein sholetet bo, a não ser no lugar que os olhos não dominam, que não se sabe que essa bênção está acontecendo. Shenemar, e os alunos do Rabi Ishmael, eles trazem o mesmo versículo, Itzav Hashem etcha et abraha ba'samecha. Hashem vai dar a ordem para que a bênção aconteça no lugar que está oculto dos olhos. Então, nós temos um mandamento divino de dar um décimo da nossa colheita para o Levi, e para a gente saber que isso é um décimo, nós precisamos medir o depósito. Então, um judeu na Terra Santa, na época do Beit HaMikdash, ele vai colher o trigo dele. Como ele vai saber quanto é um décimo? Vai ter que medir, contar. E a Gemara está nos contando que se ele medir e contar, não vai recair sobre isso a bênção. Então, como ele pode medir, como ele pode contar? Então, Tana Rabbanan, Olech Lamudat Gorno. Os nossos sábios dizem, a pessoa que vai medir o Goren é o depósito de trigo, Omer, antes dele medir, ele falou o seguinte, que seja vontade na sua frente, Hashem Elokeinu, Hashem meu Deus, nosso Deus, Shetishlach bracha b'maasei yadeinu, que você mande a bênção nas obras das nossas mãos. Aí ele começa a medir o depósito, Etchil Lamot, Omer, e na hora que ele começa a medir, ele fala mais uma bracha, ele fala, Baruch HaSholech bracha ba'kli hazeh, que Baruch, bendito seja quem está mandando a bênção para esse depósito. Madad v'achar kach berach, arezat filat shav, quer dizer, ele tem que falar essa bênção antes de medir. Lefishe'ena bracha metziah, porque a bracha não se encontra, a bênção divina não recai, lo badavar hashakul, não recai sobre uma coisa que foi pesada, velo badavar amadut, a bênção divina não recai sobre uma coisa que foi medida, velo badavar amanui, a bênção divina não recai sobre uma coisa que foi contada, ela badavar samui mina ain.
a bênção divina, então, ela só recai sobre uma coisa que está oculta dos olhos. Se lembrar, Itzav Hashem Itcha et Abraha Basamecha. Traz o mesmo versículo, que Hashem vai dar uma ordem para que a Abraha recaia, mas no lugar que está oculto dos olhos. Então, isso nos conta a Gemara. Qual é o motivo para isso? Agora a gente vai para o Zohar, lado oculto da coisa. Qual o motivo? Eu gosto desse livro. Tá vendo? Aqui temos a honra de ter a nossa Camila, nossa querida a cabalista. A nossa cabalista da família. E com o noivo, hoje tem a família inteira está aqui. E qual o motivo, diz o Zohar, que a brachá ela só recai sobre uma coisa que está oculta dos olhos? Existem dois níveis de milagre. Um milagre que ele é chamado de bênção. Cada um de nós tem o direito de receber esse milagre. Cada um de nós não precisa fazer nada para isso. Bênção divina é um milagre público. Cada um de nós tem esse direito. Agora, para que aconteça um milagre explícito, aí a pessoa tem que ter muito mérito lá em cima. Aí tem que ser um Rabbi Shimon Bar Yochai, tem que ser um Rebbe de Lubavitch para ter esse milagre explícito. Então, se eu coloco, eu vou contar o dinheiro que eu tenho na carteira. Eu posso contar com o pensamento? Posso. Posso verificar o extrato da conta, olhar tudo, fazer todas as contas no pensamento? Posso. Posso imaginar tudo que eu vou ter que investir, quanto eu vou ter que gastar, quanto eu vou ter que pagar, quanto eu vou ter... Tudo está escrito, tudo está pensado. Enquanto está no pensamento, não tem problema. O que a Gemara fala, e diz o Zohar também, na hora que você conta verbalmente. Na hora que você contou verbalmente, você já colocou um limite. Ou seja, na hora que você pesou aquilo, você já colocou um limite. Na hora que você contou, você colocou um limite. Na hora que você mediu, você colocou um limite. Então, se eu faço a medição no caso que a Gemara traz, que é o celeiro, ele mediu para dar o maizer, para dar o dízimo do trigo para o Levi, ele mediu o celeiro. Na hora que ele mediu, se Hashem vai acrescentar para ele, vai fazer um milagre que vai surgir mais 1 metro de trigo lá, esse milagre já é sobrenatural. Então, para isso ele tem que ter mérito, e não só que ele tem que ter mérito, esse milagre pode ser descontado dos méritos dele. Agora, enquanto ninguém sabe quanto tem, Hashem pode dar um jeitinho. Isso pelo fato de que ele mediu o celeiro. A hora que ele mediu, ele limitou a bênção. Limitou a bênção. Quer dizer, por quê? Porque aí, para Hashem fazer com que aquilo cresça, aí vai ter que ser um milagre sobrenatural. E essa é a diferença. Ou seja, na hora que tudo está oculto, ninguém sabe quanto tinha, Hashem pode fazer um milagre assim, de boa. Que ninguém vai saber mesmo se tinha mais, se tinha menos. Então Hashem faz um milagre. Fica mais. Na hora que já está pesado, ou medido, ou contado, aí, para acontecer o milagre, tem que ser a multiplicação. Estou de brincadeira. Aí chega a pessoa. Eu passo aí a multiplicação não sei o que a gente tem aqui, o cafezinho, né? Tenho 5 copinhos de café. 5 copinhos de café, eu vejo lá 1, 2, 6, 4, 5... E tem 10 pessoas, de repente aparecem mais 5 copinhos de café, sem que você tenha ido buscar eles na cozinha. Na mesma mesa onde tinha 5, aparece do nada mais 5, com a mesma quantidade de açúcar, com a mesma quantidade de café, com a mesma quantidade de leite de soja. E você vai falar, pô, aconteceu um milagre, certo? Por que aconteceu um milagre? Se acontecer isso de verdade, aí vai ser descontado dos créditos da pessoa que fez isso. Mas não é como nas historinhas lá da idolatria, eles podem inventar o que eles quiserem, não tem como provar nada. Não tinha internet na época, não tem como... Então pode falar, agora na nossa Torá, que tem no Tanakh, tem uma história muito, muito importante. O profeta Elisha, o profeta Eliseu, ele
estava na casa da esposa do profeta Obadiah. O profeta Obadiah tinha falecido. Então esse profeta Obadiah, ele era uma pessoa que se converteu ao judaísmo. Ele era um ger do Edom. E a esposa dele também se converteu, era um casal de convertidos. Ele se tornou profeta. As pessoas se subiu de um extremo ao outro. Eles tinham 2 filhos. A rainha de Israel, a mulher do Ahav, ela veio do Líbano, de Tzor. Ela trouxe com ela 400 sacerdotes da idolatria. E esses 400 sacerdotes da idolatria dela, que trouxeram a religião dela para impor a religião dela no reino de Israel, e o rei, o Ahav, ele acrescentou essa religião do Baal, que se chamava, acrescentou na idolatria que já tinha no reino de Israel. Isso lá em cima foi uma tragédia. Então o profeta Elias, ele se encontrou com o rei de Israel e ele falou: olha, eu vou fazer para vocês um desafio. Vocês vêm para a montanha mais alta, que era o Monte Carmel, na região das 10 tribos, no reino de Israel, que se chamava, e eu vou trazer um sacrifício. Vocês trazem o sacrifício, traz aí todos os 400 sacerdotes do Baal, e a gente vai rezar, cada um vai rezar para o seu Deus. O Deus que existe de verdade, ele vai fazer descer o fogo do céu sobre o sacrifício dele. Se encontraram todo mundo no Monte Carmel. Os sacerdotes do Baal fizeram lá o sacrifício, mas eles planejaram tecnicamente que alguém ia ficar embaixo do altar e ia acender o fogo. Na hora que eles começassem a gritar, a berrar, a pessoa ia acender o fogo. Aí eles começaram a rezar, e a reza deles era com muitos gritos e berros, e eles investiram muito na coreografia para impressionar as pessoas mais simples. Então eles gritaram, berraram, mas chegou uma hora que eles pensaram, talvez aquela pessoa está dormindo. Aí eles começaram a gritar e berrar de verdade para ver se a pessoa lá... Só que Hashem tinha feito um milagre, uma cobra picou aquela pessoa e morreu. Hashem fez de propósito assim. E eles gritaram e berraram o dia inteiro, e Leão Navi ficava tirando uma deles, falava: talvez o Deus está dormindo, grita mais alto, talvez ele está com a mulher dele lá agora, talvez ele está almoçando, jantando, e ia mostrando para eles, falando: vocês estão gritando e berrando para quê? Essa coisa não existe. Aí chegou no final do dia, chegou a hora, eles tinham que dar para Leão Navi, para ele rezar, para cair o fogo do céu. Aí eles falaram: você fez um truque. Você esperou o dia inteiro e estava um dia de sol. Agora a madeira esquentou, a madeira então você vai fazer o sacrifício, vai colocar em cima da lenha, a lenha vai acender sozinha, porque já está muito quente. Então tinha que jogar água para mostrar para eles: olha, mesmo com a água. E veio o profeta Elisha, o profeta Eliseu, ele estava com balde de água. Eles falaram: balde de água não é nada. Aí Hashem fez um milagre de multiplicação de água. E começou a sair de lá um caminhão-pipa inteiro. Mas esse milagre, por que Hashem tinha que fazer um milagre revelado? Que aqui ia acontecer uma revelação divina que não aconteceu em muitos lugares. Quer dizer, ia acontecer na frente de todo mundo. Então o profeta Eliel pediu para Elisha jogar água. Eliel jogou um balde de água, teve lá uma multiplicação de água, até que o lugar ficou inundado. Todo mundo foi lá, bebeu a água, viu que era água de verdade, e falaram: agora você pode rezar. Aí ele falou: Aneine Hashem Aneine, só Aneine Hashem Aneine, 3 palavras, uma reza curta. Me responda, Hashem me responda. Me responda quer dizer, faz acontecer um milagre, e novamente faz com que na cabeça deles eles não imaginam que isso tenha sido um feitiço ou qualquer coisa assim, que eles acreditem que foi um milagre de verdade. Nessa hora, de repente, começa a descer fogo lá de cima, todo mundo sai correndo, o fogo chega lá como míssil israelense na faixa de Gaza, que chega no apartamento do terrorista, entra no banheiro e pega ele lá. O fogo foi certinho em cima do boi que tinha sido sacrificado, e todo mundo viu que era Deus que fez isso, não tinha como fazer isso de outra forma. Aí as pessoas mataram os 400 sacerdotes do Baal, falaram: olha o que vocês fizeram para a gente, agora vocês complicaram a nossa vida com Deus. Agora vocês são a prostituta que veio dormir com a pessoa e complicou a vida dele com a esposa. Então o rei
voltou, Eliyahu Navi foi na frente do rei, o povo inteiro falou, Hashem Elohim, Deus é Deus, e a estátua não é Deus. Na hora que a rainha ouviu isso, ela falou, eles mataram meus 400 sacerdotes, eu vou matar todos os profetas. Aí ela mandou a polícia do reino das 10 tribos ir atrás dos profetas. O único que não foi suspeito de ser um profeta era o Avadiel, porque ele era convertido. Então eles imaginaram, essa pessoa é do Edom, alemão nazista que se converteu ao judaísmo, então não pode ser que ele é um profeta. E é uma coisa assim, o Edom eram os ancestrais dos europeus. Então eles não suspeitaram dele, falaram, ele, de todo mundo, ele é o único que não é suspeito de ser um profeta, mas ele era o maior de todos. E ele conseguiu esconder 200 profetas em 2 cavernas, 100 profetas em 2 cavernas, 50 em cada uma. E ele levava todo dia a comida do palácio, porque ele era o responsável pela cozinha do palácio do rei. Imagina, ele estava dentro da família real lá, ele era convertido, ele era um profeta. E ela não desconfiava, a Isabel, a rainha. E ele levava comida do palácio do rei para os 100 profetas que ele escondeu. E até que um dia ele já precisou de empréstimos. Ele pegou empréstimos do filho do rei, Yoram ben Achav, e conseguiu comprar comida para esses profetas, até que conseguiram tirar os profetas de lá, são e salvos. E o profeta Obadiah ficou endividado, e assim ele faleceu com essas dívidas. E agora o profeta Elisha, sendo que o Eliyahu Navi, o profeta Elias, o profeta Obadiah, eles são da mesma geração de profetas. E o Elisha, o Eliseu, o profeta Eliseu, ele já é o aluno do profeta Eliyahu. Então ele vem visitar a esposa do profeta Obadiah, e ela convertida, as 2 crianças, ela falou, o rei agora, ele quer levar as 2 crianças como escravos, porque eu não paguei a dívida do meu marido. Então olha o absurdo, mas o que eu vou fazer? Agora eu vou ficar sem nada na vida, que eu me converti e as crianças vão ser escravas, eu vou estar sozinho no mundo, Deus me livre. O profeta Elisha, ele perguntou para ela, agora você tem alguma coisa na sua casa? Alguma coisa sobrou? Ela falou, só sobrou um pouquinho de azeite. Então ele falou, você entra num quarto, fecha a porta, para ninguém ver isso acontecer, porque a brachá, ela não recai sobre uma coisa que você está esnobando que isso está acontecendo. Então ele falou, pede para os seus filhos pegarem emprestado barris da cidade inteira. E a cidade inteira estava com dó dela, todo mundo emprestou os barris. E ela ia, esse potinho de azeite que tinha naquela, ela ia enchendo barril, mas isso tinha que ser num quartinho fechado, tinha que ser longe dos olhos. Então lá aconteceu o milagre da multiplicação do azeite, mas tinha que ser longe dos olhos. Então qual foi a diferença do milagre da multiplicação de água que o profeta Elisha fez? Porque lá o fogo já ia descer do céu, lá Hashem queria mostrar para todo mundo, olha, o milagre está aqui. Não é um milagre particular seu, você não vai vender essa água. É um milagre para mostrar que Deus existe, e o Baal, a estátua, é um nada. Agora, nesse caso do milagre que você vai ter lucro em cima dele, você vai vender esse azeite, como no caso da mulher do profeta Obadiah, então já era um milagre particular. Então o milagre particular, ele só vai acontecer oculto dos olhos. Quer dizer, no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém, tinham vários milagres que aconteciam na cara de todo mundo. Tinha uma árvore, uma parreira de uva de ouro, que ela dava uvas de ouro, e essas uvas de ouro cresciam na cara de todo mundo, para mostrar que, olha, Deus existe. Quando tinha um tornado, a maior ventania, o pessoal fazia um sacrifício, colocava em cima do altar, a fumaça do sacrifício sendo queimada subia reto, e tudo em volta voando. E aquela fumaça subia reto. Uma mulher que estivesse grávida, que ela sentisse o cheiro do corban, e ela não podia comer, porque o corban ele tem uma kavaná, uma intenção específica. Então, pela lei judaica, se a mulher está passando do lado de uma churrascaria, uma mulher judia está grávida, ela sente o cheiro do porquinho assado e ela fica com vontade de comer,
tem que dar para ela. Para ela ficou kasher, perigo de vida. Por que perigo de vida? Porque ela pode abortar por causa do cheiro. Então tem que dar para ela comer, senão é perigo de vida que ela pode perder o neném. Ah, mas no caso do corban, você não pode dar para ela, porque o corban de uma pessoa não pode ser usufruído por outra. Então aconteceu um milagre que nenhuma mulher, nunca aconteceu de uma mulher ter abortado por causa do cheiro dos korbanot. E outros milagres aconteciam lá, que no Yom Kippur, todo mundo entrava. Imagina um país inteiro, todo mundo vai para o mesmo templo sagrado de Jerusalém. E todo mundo entrava se empurrando. Eu vi no Rebbe, eu senti isso na minha pele. Se alguém desmaiava lá, desmaiava em pé, e para tirar ele, tinha que tirar por cima, assim. Eu vi isso. Então, o que acontecia na prática? Na hora que a pessoa, no Yom Kippur, tem uma parte da reza, uma única parte da reza, que todo mundo se prostra, nessa parte ficava uma distância de 2 metros entre uma pessoa e outra. E tinham milagres verdadeiros lá, porque era Deus fazendo milagre para mostrar que Deus existe. Agora, um milagre particular, Deus te fazendo um milagre para você ganhar dinheiro, ele tem que ser oculto dos olhos. Essa vai ser a diferença. Então, os milagres do Templo Sagrado de Jerusalém, os milagres do Beit HaMikdash eram revelados porque eram Kiddush Hashem. Era Deus mostrando que, olha, tem Deus no mundo. Agora, o seu milagre particular, para ele acontecer, ele tem que estar oculto. Você não pode ficar contando para ninguém. Então, você vai comprar mercadoria, você não pode ligar para os amigos e falar, olha, eu estou indo para tal lugar comprar tal mercadoria e vou comprar por 10 e vender por 20, eu vou comprar por 20 e vender por 40. Não conta nada para ninguém. Você chega, você vende, onde você comprou, esqueci, a viagem estava longa, tinha muito sol, peguei uma insolação no meio do caminho, esqueci onde eu comprei, quanto você pagou, esqueci também. Ou você pode falar por motivos religiosos. Eu não vou poder te falar onde eu comprei, quanto eu paguei, por motivos religiosos, que a bênção não paira sobre uma coisa esnobada. A bênção só paira sobre uma coisa oculta. E qual o motivo para isso? Porque para Hashem te fazer um milagre, numa coisa que ninguém sabe quanto era, quanto não era, Hashem pode te fazer um milagre e ninguém vai saber que o milagre aconteceu. Agora, para Hashem te fazer um milagre numa coisa que já está contada, medida ou pesada, aí o milagre vai ter que ser maior, e aí poucas pessoas têm esse mérito. Se alguém tem esse mérito de ter um milagre maior, vai ser descontado dos méritos dele. Vamos agora para o Zohar, e até aqui era Gemara, era o Chumash, Gemara. Aí o Zohar vai nos perguntar, Hashem pediu para contar o povo de Israel, e a bênção não paira sobre uma coisa contada. Então, como contar o povo de Israel? Não podia contar as pessoas, 1, 2, 3, 4. Agora, é claro que quando tem perigo de vida, você é uma monitora, uma madrihá numa colônia, está levando crianças para um passeio. Aí a professora está lá contando quantas crianças tem. Então, porque já é perigo de vida, a gente já não leva em conta isso. Isso vai ser chamado mais de humbra, né, de rigor. Mas quando tem um perigo de vida, já... o que a gente fazia no Heider, quando eu levava as crianças, passeio anual para o Merat HaMachpelah, para a mesquita que está em cima do túmulo de Avraham Avinu, dos nossos patriarcas, Avraham, Isaac e Yaakov. Então a gente entrava em Hebron, na mesquita só tinham árabes, a gente entrava, os árabes estavam se prostrando no tapete, as crianças me perguntavam o que é isso? Eu falava, eles rezam para o tapete, são os adoradores dos tapetes. A gente entrava reto, dentro da mesquita tinha a sinagoga, vocês estiveram lá também, né? Então, aí a gente rezava na sinagoga. Imagina você entrar com um número de crianças e sair com um número diferente. E lá só tem os árabes, e Deus me livre se uma criança desaparece num lugar desses. Então a gente tinha que contar e recontar. O que a gente fazia? Eu contava as kippot. Eu contava quantas kippot estão entrando, quantas kippot estão saindo, e algum jeito a gente tinha que fazer. Então eu falava para todas as crianças, agora todo mundo levantar kippah. Todo mundo levantava kippah. E eu fazia 1, 2, 1 kippah, 2 kippah, 3 kippah, 4 kippah, assim contava eles. Mas
até se contasse 1, 2, 3, 4, no caso de perigo de vida não teria problema, mas por que Hashem fez isso? Que o povo de Israel foi contado, cada um tinha que trazer meio shekel, e depois o meio shekel foi contado, e aí se sabia o número do povo de Israel. Por que a gente teve que fazer dessa forma? Se a benção não paira sobre uma coisa contada, e por causa disso, no lugar de contar as pessoas, contaram dinheiro, sendo que esse dinheiro ia para tzedakah, então não poderia pairar uma coisa ruim sobre isso, porque sobre mitzvah não paira coisa ruim. Mas por que então Deus não abriu mão dessa contagem? O que importa para a gente quantas pessoas tinham? O que importa para a gente quantos judeus tem no deserto? Aí o Zohar nos revela o que tem por trás disso. Ele diz o seguinte, que existe uma sincronização entre o mundo de cima e o mundo de baixo. E para fazer essa sincronização, aquilo precisa ser contado, pesado, medido, para que haja essa sincronização. Então, para Hashem sincronizar esses judeus aqui de baixo com o mundo de cima, precisava acontecer essa contagem. Mas na hora que acontece a contagem, o lado impuro tem acesso. E por que o lado impuro tem acesso? Porque no segundo dia, quando Deus criou, Deus me livre, a separação, separou entre a água de cima e a água de baixo, o segundo dia foi Gvurá. Essa Gvurá, ela chega até as profundidades, até o lado impuro, ela dá origem ao lado impuro. O lado impuro é o lado dos limites. Ou seja, o que é coisa ruim? Coisa ruim é limite. A pessoa tem limite de saúde, a pessoa tem limite de dinheiro, a pessoa tem limite de... Qualquer limite é coisa ruim. Isso que a pessoa está limitada, a pessoa tem um limite de saúde, a pessoa tem um limite de dinheiro, a pessoa tem um limite de qualquer coisa, é coisa ruim. Então, o lado ruim é o lado que vem limitar. Ele vem acusar a gente lá em cima que, olha, se a pessoa tem muita coisa, porque o outro que se comporta melhor do que ele tem menos, então faz com que ele também tenha menos. Não dá mais para o outro. Porque o lado ruim nunca vai querer o bem do outro. Ele vai querer só o limite da gente. Então, na hora que uma coisa medida, pesada ou contada, por um lado, ele tem uma sincronização lá em cima, por outro lado, ele se expõe aos limites de baixo, aos limites do lado ruim. Então, por isso a gente falou para Moshe, tem que contar para fazer essa sincronização. Por outro lado, essa contagem vai ter que ser indireta. E isso é Alahá Lemassé. Até hoje, a gente tem que fazer assim. É Alahá no Shulchan Aruch. A gente não pode contar judeus assim, 1, 2, 3, 4. A gente pode contar quantas cadeiras tem na classe e falar, então, nessa classe tem 10 crianças. Só que, diz o Zohar, uma coisa muito interessante, uma pessoa que começa falando agora os elogios do amigo. Ele fala, meu amigo, ele tem 10 filhos, e não só que ele tem 10 filhos, os 10 filhos são muito inteligentes, e não só que eles são muito inteligentes, eles são muito ricos. Na hora que ele está falando isso, diz o Zohar, ele é obrigado a dar uma bênção para o amigo, mas essa bênção tem que ser uma bênção do fundo do coração. Ele tem que falar, ele tem 10 filhos, eu quero que ele tenha muito mais. E os filhos são muito ricos, eu quero que eles sejam muito mais ricos. Eles são muito inteligentes, eu quero que eles sejam muito mais inteligentes. Por que ele tem que dar essa bênção? Porque na hora que ele está falando do outro, o lado ruim começa a acusar o outro lá em cima, fala, olha, tá vendo? Ouvimos que fulano tem 10 filhos, será que ele merece tudo isso? Vamos abrir a ficha dele e vamos ver com que mérito ele tem esses 10 filhos. Porque o outro que se comporta melhor do que ele só tem 9 filhos. E os filhos têm muita saúde, porque o outro que se comporta melhor do que ele, os filhos têm menos saúde. Os filhos dele têm muito dinheiro, porque o outro que se comporta melhor do que ele não tem tudo isso. Então, na hora que você citou alguém, você já expôs essa pessoa
aí você é obrigado a dar uma bênção para ele, e essa bênção tem que ser do fundo do coração. Porque se for uma bênção de mal olhado, ou assim, ele não merece, né? Mesmo assim sou obrigado a falar, olha, que a gente dê para ele o dobro, que a gente dê para ele o triplo. Só não me perguntam na hora que eu estiver dando, Senhor. Sem eu saber. Então diz o Zohar, não, a bênção tem que ser do fundo do coração. Então se você falou uma coisa boa sobre alguém, você tem que acrescentar a bênção. Então ele traz como exemplo o Moshe Rabbeinu, que o próprio Moshe, ele fala, Venchem hayom kekochvei shamayim lerov. O Moshe Rabbeinu, ele fala, vocês são hoje kekochvei shamayim lerov, quer dizer, como as estrelas do céu, de tantos que vocês são. E depois disso que está escrito, Moshe Rabbeinu falou para eles, Hashem Elokei avotechem, Hashem Deus dos seus pais, Yosef Elechem kachem elef pamim, vai acrescentar para vocês assim 1000 vezes mais. Então o próprio Moshe Rabbeinu falou para o povo de Israel, vocês hoje são como as estrelas do céu, de tantos que vocês são. E depois ele falou, mas que Hashem acrescente para vocês 1000 vezes mais. Então diz o Zohar que aqui são 2 bênçãos. Que ele fala, Hashem Elokei avotechem begomer, e que ele primeiro fala que Deus dê para vocês 1000 vezes mais, e depois ele próprio dá a brachá dele, levantar beverechetchem kasher diber lechem, e o próprio Moshe Rabbeinu depois ele dá a própria brachá, ele fala que Hashem dê para vocês tudo que ele prometeu. E essa segunda brachá é uma odá. A Odaá é como Yaakov, quando ele brigou com o anjo de Esav. Ele pediu para o anjo de Esav para concordar que as bênçãos que ele recebeu do pai dele eram merecidas por ele. Então essa segunda brachá é uma Odaá, quer dizer, é você concordar que o que foi dito antes é certo. Então o Zohar fala, você falou bem de alguém, então você tem que agora não só dar uma bênção para ele, mas também a segunda bênção é que você está concordando que a bênção que você deu está certa. E você tem que abençoar ele com bons olhos, e não com mal olhado. E Hashem está vendo se você está falando isso do fundo do coração ou não. E qual que é a necessidade disso? Quer dizer, eu estou contando um caso. Estou falando, olha, eu tenho um vizinho que ele tem muito dinheiro. Escapou? Não devia ter falado. Escapou, aí eu tenho que falar que Hashem dê para ele muito mais. E que tudo que Hashem prometeu para ele, que Hashem compra. Eu tenho que falar isso no fundo do coração. Por quê? Aí diz o Zohar, o perigo aqui é o seguinte, que se você já falou, já esnobou outra pessoa, que se você fosse perguntar para outra pessoa, falar, olha, eu posso publicar para o mundo inteiro tudo que você tem? Ele ia falar, não, deixa quieto, né? Mas eu já publiquei sem perguntar. Sem permissão. Já fui contar para todo mundo que aquela pessoa tem muitas coisas. Então, aí já sou obrigado a dar brachá para ela do fundo do coração, e depois em concordar com essa brachá que eu dei. E se eu não faço isso, o que acontece? Agora é a parte principal. Com isso a gente... o Zohar diz que a gente vai fechar o magal. Vou dar para vocês um exemplo. Imagina uma pessoa chega na delegacia, ele fala, tacaram uma laranja dentro da minha casa, eu quero fazer um BO. E ele vai lá, ele dá a identidade dele para fazer o BO e fala para ele, você é o grande traficante procurado internacionalmente, conseguimos te descobrir. Então, ele complicou a vida de si próprio. Ele foi delatar o outro, por causa que ele foi delatar o outro, descobriram que ele é pior do que o outro, prenderam ele. Então, esse é um exemplo, né? Aqui o Zohar diz o seguinte, cada um de nós tem reencarnações anteriores. Na hora que eu vou expor alguém, e eu falo, tá vendo essa pessoa, ele tem muita coisa,
E a minha intenção é que ele não merece tudo isso que ele tem. E isso não tem que ser contabilidade minha, porque pode ser que o que ele está recebendo, tem o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele deu 3 passos em honra a Hashem. E diz a Gemara que isso o Zohar fala muito sobre esse assunto também. O bem é eterno, e quando a pessoa faz uma coisa boa, sendo que Deus é a essência do bem e Deus é eterno, a coisa boa que você fez, você recebe uma recompensa eterna. E o mal que a pessoa fez, está escrito olho por olho, dente por dente. Quer dizer, não existe inferno eterno, a pessoa só recebe de mal o que ele fez de mal e não mais do que isso. Então, olho por olho, dente por dente é uma coisa positiva. Tipo, a pessoa, ninguém sofre mais do que o que ele próprio fez. Então, se a pessoa fez o mal, está orgulhoso de ter feito o mal, faria de novo. Ele só recebe de castigo o mal que ele fez e nada mais do que isso. Agora, se a pessoa se arrependeu do mal que ele fez, então já tem desconto de 99%. O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele fez um holocausto para o nosso povo. Está escrito lá que ele assassinou 1 milhão de judeus, mandou assassinar. Ele era o Hitler da época dele, e a única coisa boa que ele fez, ele deu 3 passos em honra a Hashem. E Hashem pagou para ele, nesse mundo, esses 3 passos, para não precisar dar para ele recompensa eterna. Então, ele foi o rei, por um passo que ele deu, ele foi o rei mais rico do mundo. E pelo segundo passo não tinha mais como pagar para ele. Então, o filho dele ficou o rei mais rico do mundo. Pelo terceiro passo não tinha mais como pagar para ele. Então, o neto dele ficou o rei mais rico do mundo. Então, uma pessoa que vai ver vai falar, esse bandido matou 1 milhão de judeus, e olha, o cara é rico, o filho é rico, o neto é rico. E a Alemanha é o país mais rico da Europa, e como pode ser uma coisa dessas? Eles mataram lá 6 milhões de judeus, e o avô era rico, o pai é rico, o filho é rico, e hoje a Alemanha é o país mais rico, 3 gerações, mas depois disso passa, né? Então, o que aconteceu na prática? Que a pessoa pode estar muito rico pelo motivo que ele está recebendo nesse mundo o pagamento pelos 3 passos que ele deu. Então, se você entrevistasse ele, perguntasse para ele, você está feliz de ser rico, você vai perder a recompensa eterna, e depois você vai sofrer pelo que você fez, e depois vai desaparecer, e ele ia falar, não, eu quero paraíso eterno, não quero receber nesse mundo, quero receber no outro. Então, às vezes, a pessoa é rica porque ele está recebendo nesse mundo aqui um pagamento por alguma coisa boa que ele fez para não receber no próximo. Por isso que não pode invejar os ricos. Por isso que não pode invejar ninguém. Você não sabe o motivo que então, você fala que aquela pessoa não merece e ele tem. Por causa disso, ele está recebendo nesse mundo no lugar de receber no próximo. Então, só que o que acontece quando a gente vai dilatar essa pessoa lá em cima, quando eu vou falar para você, olha, é injusto o que você fez de dar para tal pessoa muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, e eu não tenho todo esse sucesso que ele tem, toda essa saúde que ele tem, todo esse dinheiro que ele tem. É injusto. Não é justo. Aí o Tribunal Divino pode abrir a minha ficha lá em cima e falar, que bom que você veio delatar o outro, olha, na reencarnação anterior você era lá dos nazistas que conseguiram escapar com o dinheiro, tiveram uma vida muito boa, e foram lá para a Argentina e viveram como reis, e agora chegou a hora de acertar essas contas. Então, agora você nasceu judeu, que fofo, né? Mas agora está na hora de acertar as contas o que você fez quando você era um nazista na reencarnação anterior. Aí ele está complicado. Então, para que isso não aconteça, para que ele tenha tempo de retificar as reencarnações anteriores de maneira agradável. Melhor não fazer B.O. dos outros. Melhor não fazer B.O. dos outros. Então, se você vê alguém que tem muita coisa e você fala, essa pessoa não merece, não é problema meu. Então, por isso que quando a gente começa a falar de alguém, das coisas que ele tem, então a gente é obrigado a dar uma bênção. Você não deu a bênção de todo o coração, então quer dizer que você não concorda com o que ele tem. Você não concorda com o que ele tem, aí o Tribunal Divino vai verificar, peraí, o que você tem, será que está justo? E aí abre uma reencarnação anterior que não justifica o que você tem nessa, e a gente acaba recebendo o castigo primeiro.
E o pior de Então, tudo é que a gente vê tantas pessoas sofrendo, né? Por ser assim, né? Por ser assim, delatores. por estar sempre reclamando que ela não tem nada, o outro tem tudo, ela não tem nada. E aí a vida dela piora. Então por isso diz o Zohar, esse é todo o perigo. O Zohar não está te dizendo seja educado. O Zohar está te dizendo, olha o perigo que você está se expondo na hora que você está falando que alguém tem muita coisa que não merece. Olha onde você vai se enfiar. Então pelo menos sai dessa bonitinho, dá para ele uma bênção do fundo do coração. Não conseguiu? Agora Se prepara. reza fora, não sei o que é o negócio. Então, por isso, agradecemos a nossa diretora. Um beijo no coração de todo mundo. Acabei de receber uma mensagem aqui, já aproveitando, do nosso querido Lúcio Vieira, que o bebezinho dele, o Luiz Guilherme Severo Vieira, está um pouquinho doentinho, até mandou Essa uma aula vai ser fotinho. no mérito da pronta recuperação dele, da Refash Lemar, que Hashem dê para ele muita saúde mesmo. Amém. Uma pronta recuperação. Elaine Cristina da Silva. Elaine Cristina da Silva, que ela tem uma pronta recuperação. Elaine, Então, o filhinho dela. o filhinho dela, o Luizinho. filhinho da Elaine, o Luizinho, que tem uma pronta recuperação, muita saúde, muita alegria. Amém. Amém. Agradecemos a Camila, filha da nossa diretora, que Shalom. nos deu essa honra de nos visitar. O noivo dela, o Cláudio, que nos deu a honra de nos visitar. O nosso querido Hillel, que está sempre Shalom. atrás do Rav Moshe Weber, na frente do Rav Moshe Weber, né? Está para chamar. Hoje tem o Stremel do Rav Moshe Weber lá em cima também. Mostra para todo mundo. Vocês estão vendo o Stremel do Rav Moshe? Está aparecendo ali? Apareceu. Então, que a gente dê a vocês muito sucesso, de verdade, do fundo do coração. Verdadeira. É verdade. Quando eu falo Eu verdade, também tô verdadeira. desejando Amém, tudo amém, isso. Eu amém, desejo amém. tudo isso pra vocês em dobro. Amém, muito Eu também, sucesso. eu também. Amém, Muita amém. saúde, que vocês tenham muito. Amém, muito Amém. de todo. Amém. Amém. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Couto.